E aí galera, vocês estão bem? Eu estou ótimo e hoje estamos aqui para mais um vídeo. Desta vez mais um vídeo de react com nosso caro mano Viajante Galáctico. E sobre o filme do Super Mario. O novo filme do Super Mario decepcionou demais. Eu assisti o filme e sinceramente eu me diverti. Eu não achei decepcionante. Quer dizer, tinha alguma coisa ou outra que eu não gostei muito, tipo assim... eu adorei a cinematografia, adorei as lutas, eu adorei os efeitos, mas eu sinto que tava faltando alguma coisa. Tipo assim, é porque, tipo assim, eu sou muito ignorante ao fato do Mario. Eu não sou exatamente o maior fã de Mario, né? Eu já joguei o quê? No máximo, aquele joguinho clássico do Mario, né? De Nintendo. E eu acho que o Mario 64 e só. Eu nunca cheguei a tocar muito em outros jogos do Mario. Então, se tiver alguma coisa que devia ter relacionado ao Mario Galaxy ali. Eu acho que tem um Mario chamado Mario Galaxy, né? Super Galaxy. Sei lá como é que fala isso aí. Eu não sei o que é, porque eu não acompanho muito a franquia. Então eu sou meio ignorante a isso, talvez seja por isso que eu me diverti. É, mas eu gostei, mas ainda assim, ainda teve uma coisa ou outra que não me agradou muito, né? Tipo, a construção lá do Bowser, né? Esse Bowser mais bonzinho por um momento, né? Que é quando eles tentaram. É, que o Bowser foi ajudar eles e depois foi salvo pelo filho deles. E o Bowser até se preocupava com eles por um momento, mas simplesmente essa preocupação morreu de um instante para outro num passe de mágica, pelo simples fato de que o filho dele mandou se a gente não se importa com você, mas família para sempre, ele só mandou esse argumento e pronto. Acabou toda a redenção do maluco por 0,5 segundos. Tá que, né, o Bowser não serve pra redenção e essas coisas, ele é o vilão principal de Mario, né, óbvio. Mas eu sinto que dava pra dar uma melhorada nisso aí. Eu achei meio paia essa mudança repentina. Assim, tipo, pô, fácil assim? Eu sei que é o seu filho, mas, porra, mané. É o seu filho, né? Você que tem que ensinar as coisas a ele, né? É. Também teve mais ou menos lá pra batalha final, né? Sei lá, quando o Bowser Jr. fez aquele Draga. Já avisando, né? Se você não assistiu, né? Spoilers, né? Obviamente esse vídeo vai ter spoilers, tanto ali quanto eu falando. E tem uma cena final quando eles lutam contra aquele dragão roxo de tinta. A batalha poderia ter sido bem mais longa, bem mais legal com aquele dragão. Poderia ter sido bem mais legal do que foi contra o Bowser Jr. e o Bowser. Então, sem mais delongas, bora começar logo. Meus nobres, Super Mario Galaxy finalmente estreou e ele tá dividindo bastante a opinião das pessoas. Nossa, velho! E eu vou mandar a real, eu queria muito vir aqui tão feliz quanto eu tava na review do primeiro filme, que, como vocês sabem, eu gostei pra caramba, mas infelizmente não rolou. Super Mario Galaxy... Ainda mais que, desculpa ter atrapalhado de novo, mas ainda mais que eu esqueci de falar, né, que tipo, além de não saber muito sobre a franquia dos jogos, essas coisas, eu também não lembro exatamente tudo que aconteceu no primeiro filme. Então, caso algum fato estabelecido e importante tenha sido esquecido no segundo filme que eu não tenha prestado atenção, eu não posso fazer muita coisa sobre isso. Mas eu gostei de muitas das coisas dos filmes, algumas lutas, algumas piadas, gostei. Não achei o filme uma completa decepção, mas... Não achei aquele filme que você olha e fala, dá pra assistir mais de uma vez. Não, acho que é aquele filme pra você assistir uma vez e é isso aí. O filme me decepcionou muito. Vontade de chorar e morrer. Só isso, vontade de cair aqui. E hoje a gente vai fazer a análise completa do filme. E fica ligado porque o vídeo vai ter spoilers, então assista por sua conta e risco. Mas primeiro, já vai deixando o seu like pra fortalecer, porque ele é bem importante. Também se inscreve no canal, ativa o sininho e me segue lá no Twitter, ok? Então, sabendo disso, vamos parar com a enrolação e vamos logo pro vídeo. Fala galera, eu sou Biel Maximoff e você está no Viajante Galáctico. E seguinte, quem é inscrito antigo do canal sabe muito bem que eu tenho muito carinho por Super Mario. É um dos jogos que eu mais joguei na minha infância, tenho muitas lembranças incríveis com essa franquia e até por isso que eu gostei tanto do primeiro filme e ainda acho que ele tá ali reinando junto com os filmes do Sonic no posto de melhores adaptações de videogame pro cinema. Pena que ele não conseguiu
não conseguiu manter esse posto como o Sonic tá fazendo pela franquia. Pela essa franquia de 3 filmes aí. O Sonic ainda tá se mantendo por enquanto. Vamos ver esse quarto filme que vai sair mais pra frente. O primeiro filme do Mario é bom pra caralho. É. Então, logicamente, eu tava muito hypado pro segundo filme. Pelo menos até as notícias sobre ele irem saindo. E o meu hype em cima dele de... menos até as notícias... Aquilo, o Fox de de Star Fox é de um jogo diferente, né? Quando ele apareceu no filme eu falei, peraí, esse personagem não é de um jogo diferente? Mas eu não dei muita bola pro momento, até porque ele foi só de uma pequena relevância, não de exatamente muita, então... notícias sobre ele irem saindo e o meu hype em cima dele diminuindo com o passar do tempo. As minhas expectativas foram muito boas para um filme focado em Mario World, com uma aventura simples e divertida na Terra dos Dinossauros, para muito preocupado desse filme que carrega o título de Super Mario Galaxy ser apenas um amontoado de easter eggs aleatórios piscando na sua tela a cada 2 minutos. Tô sentindo cheiro de merda. Eu fui ver esse filme com muito medo, mas torcendo pra quebrar a cara e me deparar com o filme mais divertido do ano, até porque é pra isso que a gente assiste um filme do Super Mario, pra se divertir. E infelizmente, ele decepcionou. E decepcionou com força. Tipo, ele não é uma bomba, mas também não chega nem perto do quão bom ele poderia ser. Sabe quando você vai comer um biscoito recheado e aí tu abre o pacote e o biscoito tá murcho? Pô, mas Au! Nossa, morri minha bochecha. Mas aí pegou o pior biscoito também, né? Calma aí. Realmente, o biscoito murcho é uma merda, mas calma aí, mano. Volta, caralho. Esse biscoito, mano. Quão bom ele poderia ser. Sabe quando... Esse biscoito é uma merda, é uma bosta. O gosto dele é horrível. Eu comprei essa merda uma vez por causa daqueles anúncios, né, de botar no leite essas coisas. Eu comi ele tanto puro quanto com leite. Horrível os dois, uma porcaria. Quando você vai comer um biscoito recheado e aí tu abre o pacote e o biscoito tá murcho? Caralho, que merda! Esse foi o sentimento que eu tive assistindo Super Mario Galaxy, o filme. E agora eu vou te explicar por quê. Super Mario Galaxy, o filme, começa algum tempo depois do Mario e do Luigi salvarem o Brooklyn e o reino dos cogumelos das conspirações do Copa. Biel, para de falar Copa, é Bowser, fala Bowser. Ah, vai pro caralho. Dá uma sugada aqui na minha rola, dá? O filho do Copa, o Bowser Jr., tenta libertar o seu Copa não é culpa? Os culpas. pai, mas primeiro, ele sequestra a princesa Rosalina, a mãe das estrelas. Eu achei que pelos trailers o Bowser Jr. ia ter muito mais relevância. Sei lá, ele parecia coadjuvante em alguns outros momentos. Para que assim que ele tiver resgatado seu pai, Bowser Jr. e Copa drenem o seu poder para que juntos eles consigam dominar o universo. Então cabe aos irmãos Mario e a princesa Peach resgatarem a Rosalina e salvarem o universo. Simples. E seguinte, vamos começar falando dos pontos positivos do filme. A animação disso aqui é uma parada insanamente foda. Sim. O filme é muito belo e conta com visuais absurdos que recriam cenários apresentados tanto nos games mais recentes, quanto dos games mais clássicos da franquia. Mas pra mim, a fotografia do filme brilha principalmente quando ela dá foco no núcleo do espaço, onde temos planos muito bonitos. Cara, esse negócio espacial no filme, puta que pariu, lindo demais, velho. Eu falei, nossa, capa de wallpaper. Que você pode facilmente tirar uma print e usar ele de papel de parede no seu computador. Os caras fizeram um espaço sideral deslumbrante, viado. Bonitos que você pode facilmente tirar uma print e usar ele de papel de parede no seu computador ou celular, de tão magnífico que o visual desse filme é. Os planetas então são um show à parte. O planeta Bowser é o meu favorito e ele tinha um baita potencial para nos render cenas memoráveis, pois o cenário é muito maneiro. E foi muito mal aproveitado, isso eu tenho que dizer mesmo. Mario Galaxy, o filme, é bonito pra caramba, isso aqui é indiscutível. Kojima, o que você fez? Ainda falando em animação, as cenas de ação são muito boas também. O que falta de emoção e peso se tratando de escrita, sobra em quesitos de criatividade e coreografia. É muito bem animado, a fluidez é ótima. Algumas poderiam ter durado mais, mas ainda foram muito picas.
As cenas são muito bem pensadas e buscam explorar o máximo da habilidade de cada personagem e toda a bizarrice que aquele mundo maluco e caricato de Super Mario tem pra te oferecer. Um guarda-chuva na mão de uma pessoa normal é só um guarda-chuva, mas na mão Na mão da Peach a porra de uma espada, uma arma de matar, sei lá que merda é essa. Peach, aquela porra vira praticamente o bastão mágico do Goku de tão over que ele é. A Peach, inclusive, tá bem apelona nesse filme e, na minha opinião, ela protagoniza a melhor cena de ação, que é a batalha no... Sim, eu falei, mano, a melhor cena de luta foi a final e a da Peach no cassino. Cassino do Sapão do Super Mario 2. Os caras não tiveram nenhum pudor de colocar a Peach praticamente sozinha, macetando um cassino inteiro na porrada na mesma vibe do Neo em Matrix Reloaded. Visualmente falando, a cena é bem legal. As batalhas do filme, como cortes isolados, são muito empolgantes e bem feitos. O próprio primeiro ato já começa com uma baita pancadaria frenética entre o Bowser Jr. e a Rosalina. Essa batalha é muito boa não só pelo visual e pela coreografia, mas também porque essa é uma das poucas batalhas do filme onde de fato existe um peso e uma carga dramática em torno daquele... Sim, porque ela protegendo os filhos dela, aquelas estrelinhas. Agora, o resto, né? momento. E isso acontece por conta da história da Rosalina, que tá tentando proteger as estrelas que são seus filhos, e graças à história do Bowser Jr., que só quer recuperar o pai dele de volta. E por falar em Bowser Jr., Copinhas! pra mim o Copinha é o grande destaque do filme. Ele é carismático, fofo e ao mesmo tempo bem ameaçador como vilão. Em alguns Sim, ele é. Mas tem horas que eu, sinceramente, tipo, eu achei ele muito brabo também, mas eu acho que tem horas que ele poderia ser mais aproveitado ali, sabe? Tem horas que eu acho que ele merecia um pouco mais. Ele foi muito pica, mas tinha cenas que eu sentia que ele precisava de mais. momentos ele consegue ser mais casca grossa do que o próprio Koopa. Sim. Que nesse filme, inicialmente, ele tem uma jornada de arco bem esquisita. Após passar tanto tempo preso com o Mario, o Luigi e a Peach, o Koopa meio que entra numa jornada de redenção. O que é meio ruim, sim. E ok, tudo bem que ele perdesse esse arco de redenção e voltasse pro lado do mal. Mas, cara, eles poderiam ter feito isso de uma forma melhor, porque é aquilo, ele fica nesse arco de redenção por alguns segundos, muito xoxos, e simplesmente volta de uma hora pra outra com um papo mais fácil possível. Tipo, não foi muito bem construído essa coisa aqui. Poderia ter sido melhor pra, tipo, tá, uma redenção ali, mas que não ia durar muito, sabe? Mas teria que ter um motivo melhor pra ele só simplesmente esquecer essa redenção. Se eles iam realmente enfiar esse bagulho de redenção no meio, pelo menos fazer essa redenção, se for, de uma forma melhor escrita. Onde ele tenta mudar pra se tornar uma pessoa melhor. E como eu falei, eu achei muito estranho de início o Koopa agindo como um cara bonzinho, sendo amiguinho de todo mundo. Mas quando temos a virada de chave e o filme mostra qual vai ser o verdadeiro arco do Koopa nessa história, eu comprei demais a ideia, pois ela era muito boa. No meio do filme, o Bowser Jr. consegue resgatar o Koopa e ele fica o tempo todo tentando impressionar o papai, até porque ele é o ídolo máximo do Copinha. Então ele vai fazer de tudo pra deixar o seu pai orgulhoso do garoto malvado que ele se tornou. Então ele vai fazer um planeta inteiro cheio de maquinários, armas e bombas. Vai tomar conta do exército do Koopa na ausência dele. Vai sequestrar uma princesa. Ele vai seguir os passos malignos do pai, só que com toda aquela ótica inocente e infantil que uma criança tem. E ele faz isso muito bem e, incrivelmente, ele se sai muito melhor do que o pai nos planos, o que é simplesmente sinistro. Por isso ele consegue ser fofo e ameaçador ao mesmo tempo. Já em contrapartida, o Koopa não se considera um bom pai. Ele acha que foi muito ausente, ele não deu tanta atenção pro seu filho quanto deveria, e agora que ele mudou de mentalidade, ele quer recuperar o tempo perdido. Ele quer ser um bom pai pro Bowser Jr. e viver momentos inesquecíveis e felizes com o seu filho. E pra isso acontecer, ele vai ter que jogar toda a amizade que ele tinha com os irmãos Mario no lixo e voltar a ser o Koopa boladão raiz que taca fogo em tudo e que adora sequestrar princesas de vestido rosa. Tá vendo? Puta merda, cara. É uma ideia de plot. É uma ideia muito pica, mas ela foi executada de forma muito xoxa, mano. Muito interessante e que não só dá uma profundidade pro enredo, como também dá camadas muito importantes pro personagem do Koopa e dá todo um peso pra relação que ele tem com o Bowser Jr. Esse é um dos poucos núcleos no qual o roteiro tenta desenvolver alguma...
Mas adivinha o que o roteiro faz? Ele só manda o Copa Júnior até o Bowser, depois de ele ter quase matado o Mario e o resto do povo, e falar: ah, eles só são um povo que você conheceu e nem se importa com você. Mas família é família, pô. Que isso? O cara simplesmente volta pro lado do mal com essa conversa. E só. Ele não hesita, ele simplesmente só volta a ser o cara mal. Ele não hesita em atacar os caras de novo, ele não hesita em fazer mal, nada. Uma coisa, tanto é que a batalha final de Super Mario Galaxy, o filme, só tem um pouquinho de carga dramática, um pouquinho, graças à relação do Koopa com o Koopa Jr. Infelizmente o roteiro não trabalha a relação dos dois de uma maneira mais intensa e focada, até porque se isso tivesse acontecido, a batalha final de Mario Galaxy teria uma atmosfera muito parecida com a batalha final de Transformers One, e eles tentaram fazer algo semelhante aqui. Só não tiveram o mesmo resultado porque o roteiro preferiu perder tempo criando fanservice barato do que em desenvolver a história que ele tava construindo. Mas vamos com calma. Mario 2 também removeu da trilha sonora aquelas músicas licenciadas genéricas que tinham no primeiro filme. Obrigado, Deus! A franquia do Super Mario é lotada de músicas lendárias, então não tem razão pra você ficar comprando musiquinha genérica famosa, sendo que você tem um arsenal infinito de hostes incríveis escritas diretamente por Mozart nas suas mãos. Toda a trilha sonora de Mario Galaxy, o filme, é composta por versões épicas das trilhas dos jogos, então eu nem preciso falar mais nada. Elas dão a atmosfera perfeita de um mundo mágico e colorido que uma... Tem uma hora ali que eles estão numa cena época e tá cantando a musiquinha do próprio Mario clássico, mano. Só que de um jeito muito mais bacana. Nossa, foi demais. A história de Mario precisa ter. Isso foi um baita acerto da produção. E bom, esses foram os pontos positivos agora de Super Mario Galaxy, pro escrachamento. Agora, os pontos negativos, eles são bem graves. E todos eles estão ligados a um ponto específico que é crucial na construção de um filme: o roteiro! Caramba, eu imitei o jacaré do Donkey Kong sem querer. Vamos lá. O primeiro filme do Mario, que eu acho muito bom, ele tem um super enredo? Não. Não. É uma trama bobinha, padrão de uma história do Super Mario. Alguém foi sequestrado, vamos embarcar em uma aventura pra salvar essa pessoa. A história é muito básica e ainda assim o roteiro possui alguns problemas. Temos tramas que o roteiro apresenta, mas não desenvolve. Eventos que acontecem pelo motivo mais besta do mundo. O mundo das sombras é um pouco subutilizado, porém você consegue relevar esses problemas, não só por ter em mente que aquilo é um filme do Mario e você não precisa necessariamente levar tudo tão a sério, mas principalmente porque os acertos do roteiro são maiores que seus erros. A apresentação e exploração do reino dos cogumelos é incrível. A jornada de desenvolvimento do Mario, com ele deixando de ser um carinha comum pra se tornar um herói, é bem feita. A relação dele com o Luigi é o coração do filme. É muito bonita, bem trabalhada e funciona pro ponto de catarse que temos no final do filme. A jornada do Donkey Kong também é maravilhosa. O Koopa é um vilão brabo. Toda a interação desses personagens é divertida e principalmente a aventura desse filme, que é a verdadeira graça dos jogos do Mario, é muito maneira. Claro que não é algo de outro mundo, tudo é trabalhado da forma mais básica e simples possível, mas o básico também funciona e o simples também emociona. E esse é o caso do primeiro filme do Mario, não à toa o público geral amou essa porra. O filme tem muito coração. Eu achei fofo, foi basic. Já esse segundo filme, ele não chega nem perto do que foi o primeiro. Ao começar que esse filme se chamar Super Mario Galaxy é um baita de um erro. Esse nome tem muito peso e ele representa um marco na franquia de jogos do Mario. Logo, você meter esse nome em uma animação, você não só joga uma responsabilidade insana em cima da produção, como também fica impossível você não comparar o filme com o jogo. Tá vendo? Nessa parte eu me digo ignorante, porque eu não conheço, desculpa, eu não conheço o jogo de Mario Galaxy, não conheço nada. Eu sou completamente ignorante a Mario, gente. Eu só conheço o Mario clássico e o Mario 64. Eu não conheço mais nenhum. E eu não falo, tipo, eu não conheço mais nenhum, não conheço a história, tipo assim, mas já vi cenas. Não, eu realmente não faço ideia de como são os outros jogos. É aquilo, ele tá mostrando essa cena aí, é a primeira vez que eu tô vendo essa cena desse jogo de Mario. Conforme você vai assistindo, fica cada vez mais evidente que os caras só escolheram esse nome pra conseguirem atrair a atenção do público. Então, por isso que pra mim eu digo, tipo, foi divertido, mais divertido do que talvez decepcionante, porque eu sou
ignorante a Mario Galaxy. Eu não sei como é o jogo, não sei o enredo. Não deve ter um enredo. Não sei como as coisas funcionam no jogo, então eu não posso realmente opinar sobre esta parte. De Mario Galaxy, isso aqui tem a Rosalina, as estrelas, o Observatório de Cometa, todos esses devem ter 5 minutos de tela. Mas que caralho! O castelo sendo abduzido e o filme se passa no espaço. É isso. O resto é uma maçaroca gigante onde tudo é misturado, nada tem foco, nada faz sentido e nada é desenvolvido da maneira como se deve. A narrativa desse filme é um caos, Eu pois só sei que o Star Fox lá não é de Mario, né? Isso eu sei. nada tem um foco específico. O filme não sabe aonde ele quer chegar. Ele não sabe ir de um ponto A a um ponto B. O filme não sabe construir um caminho para desenvolver a sua aventura e seguir esse caminho de uma forma linear para evoluir a sua trama de uma maneira natural. Na verdade, todo o campo de aventura desse filme é uma completa Parece que alguns problemas, tipo, no primeiro filme, assim, não é perfeitamente, mas lá pelo menos algumas relações pareciam ser bem mais construídas e melhores construídas, mas aqui nesse filme parece que algumas só são resolvidas muito mais rápidas e fáceis do que parece. É meio tá ligado? bagunça onde coisas aleatórias acontecem e elas resultam em outras coisas que não fazem sentido ou que não possuem nenhum. Exatamente, essa cena aqui, ela é muito foda, essa luta aqui. Porém, ela acontece de um jeito mais aleatório possível, mano. Porque literalmente o Toad vai lá confortar um monkey, um macaco que tava chorando, o macaco rouba o Toad, eles entram num duto, o macaco entra na parede, eles seguem o macaco, eles param no cassino e pronto. Porrada. A Peach pergunta pro maluco sapo aí, o rei sapo, aonde que tá o Bowser Jr. Não, onde que tá o Bowser Jr. Não, se ela sabe pra onde leva. Se ele sabe pra onde levaram a Rosalina, e ele responde porque ele sabia. Uau. Uma conexão narrativa. E depois, ainda por cima, né? Ele fala pra falar com o Bowser Jr. e essa trama não é desenvolvida. Esse cara some o resto do filme inteiro. Vou dar um exemplo pra vocês entenderem melhor. O momento em que tá todo mundo no espaço e aí o Bowser Jr. transforma geral em bebê e aí tem toda uma sequência completamente gratuita de referência a Yoshi Island que nada agrega pra trama principal. Tu tá vendo geral indo salvar a Rosalina no espaço pra, do nada, a trama parar para termos uma cena de 4 minutos do Yoshi protegendo os irmãos Mario bebê enquanto ele foge do T-Rex do Mario Odyssey. A ideia da cena é legal? Sim, ela é legal, principalmente se esse aqui fosse um filme do Yoshi, coisa que ele não é. É a história do Mario no espaço tentando salvar a Rosalina. Dito isso, como é que essa cena se encaixa na narrativa do filme? O que foi que isso agregou pro desenvolvimento da história que estava sendo contada? E esse é o principal problema desse filme. Toda a cadeia de acontecimentos não existem para compor a trama, para construir a história que está sendo contada. Na verdade, todo esse filme é escrito com a única intenção de criar easter eggs e criar referências. Nem fudendo. Tudo fodendo. E o ruim de fazer esse tipo de coisa é que o filme praticamente fica sem nenhuma estrutura narrativa, pois não parece que ele tá tentando te contar uma história, te apresentar uma aventura. Parece mais que ele só tá te mostrando um compilado de cenas legais que isoladamente funcionam por conta da estética, mas que juntas elas não se conectam. É tipo tu assistir o Sonic lutando contra o Robotnik no Sonic 1, e a cena seguinte é o Sonic e o Shadow virando amigos e partindo para salvarem a Terra juntos sem nenhum contexto. E isso acaba impactando principalmente nos personagens que meio que só ficam andando sem ter muita coisa pra fazer, pois eles praticamente não possuem desejos ou dilemas para serem trabalhados. Na verdade, engano meu. Os personagens possuem dilemas e conflitos internos, porém o roteiro não trabalha isso. A história do Yoshi, o medo do Luigi, o medo do Toad de ser substituído, a história tá ali. É aquilo, é muito engraçado que eu vi isso no filme, tipo assim, o Toad, a primeira coisa que aconteceu quando ele viu o Yoshi é ficar meio desconcertado com isso. E depois só não, tipo, aí quando ele encontra com o Yoshi de novo, ele fala isso, que ele tá aqui de novo, e que simplesmente não segue. O Luigi sendo medroso não existe, pra começar, tipo, ele só tem uma cena medrosa lá no início e acabou.
E o que mais ele falou aqui que eu já esqueci também? Eu tô meio com sono. E conflitos internos, porém o roteiro não trabalha isso. A história do Yoshi A história do Yoshi, etc, né? e o medo do Luigi, o medo do Toad de ser substituído, a história tá ali pedindo, implorando pra ser desenvolvida. Mas o roteiro não desenvolve. Preguiça do caralho! E quando o roteiro se propõe a desenvolver uma trama, ou essa trama é esquecida no meio do caminho, como é o caso do romance do Mario com a Peach. Sim, pelo amor de Deus. Esse bagulho foi completamente esquecido. Ele durou até metade do filme e sumiu. Porque, cara, sinceramente, o maluco me estendeu a mão. A menina ia abraçar ele e o cara me estendeu a mão, mano. O cara ia dar um aperto de mão em vez de um abraço. Tipo, cara, se enxerga, maluco. A mina tá na sua. Por que você é um tapado? E aquilo, só depois dessa trama volta e ela volta, tipo, segundos e acaba. Que é apresentado no início, tem uma ceninha no segundo ato e depois todo mundo esquece que isso existiu. Ou então eles não desenvolvem a trama direito. O drama da Peach com a Rosalina, que é inteiramente resumida a uma cena. Mano, cara, eu achei isso muito mal trabalhado. Porque, né, toda a questão da Peach, tipo assim, que ela fala, pô, que ela não tem uma família, ela não sabe nem o próprio aniversário, ela só comemora aniversário no dia que os Toads encontraram ela, ou quando ela veio parar no Reino Cogumelo. Desculpa, no Reino Cogumelo. E ela fala sobre família, essas coisas. E aí, quando é apresentado que ela finalmente vai encontrar com alguém da família dela, o filme só se passa em ela procurando essa irmã dela e descobrindo que elas são irmãs a partir de um livro. E é isso, vamos continuar procurando minha irmã. Não sem mais profundidade, apenas vamos continuar e vamos libertar ela. Impressionante. Sim, a principal reviravolta do filme só possui uma cena, e aí quando temos um momento que era pra ser o clímax desse núcleo, você não sente droga nenhuma, pois você mal conhece a Rosalina, já que a coitada passa o filme inteiro dentro de uma cela e se ela teve 5 minutos de tela foi muito. E se lembrarmos que esse filme se chama Super Mario Galaxy, é aí que esse ponto da Rosalina se torna ainda mais problemático. O Kamek tem mais tempo de tela que ela nesse filme. Porra, é pica! Fora a porrada de personagens que simplesmente aparecem e desaparecem do nada ao longo do enredo. Cara, acho que as estrelinhas têm mais tempo de tela que a Rosalina, cara. O Birdo tá aparecendo na capa, não é? Então, eu Apareceu acho que se só no juntar o filme cassino e inteiro, sumiu. ele deve ter aparecido por 1 minuto. Tudo é apresentado de uma forma tão superficial e barata que isso aqui soa mais como uma grande peça publicitária dos jogos do Mario do que como um filme de verdade. Sabe aquelas aberturas de jogos que possuem uma cinemática maneira pra caramba? Tem um monte de explosão, batalha, maluquice, onde tudo é construído não com a intenção de fazer sentido, mas sim com a intenção de apresentar aquele produto pro consumidor e te atrair pra jogar aquele jogo? Pois é. Isso é Super Mario Galaxy, o filme. Uma grande propaganda da Nintendo de 1h30 disfarçado de filme. Que tristeza. Mario Galaxy, o filme, conta com uma animação lindíssima, visuais incríveis, uma trilha sonora absurda. Mas um roteiro desconexo e mal trabalhado. E Yay. cenas de ação que isoladamente impressionam pela sua qualidade de filmagem e criatividade. As cenas desse filme como cortes pra TikTok funcionam muito bem. Não à toa a cena do Yoshi andando pelo Brooklyn tá viralizando, pois ela realmente é muito bonitinha. Agora, como cenas de um filme que possuem uma colagem, uma ordem de acontecimentos, linha narrativa, estrutura, enredo, apresentação, desenvolvimento e conclusão, Super Mario Galaxy, o filme, é uma produção desprovida de coração. As suas cenas são tão vazias quanto a sala de troféus do Atlético Mineiro. Que isso? Caralho. Cara. O que é triste demais, pois Super Mario Galaxy tinha tudo pra ser um dos melhores filmes do ano e infelizmente ele não chegou nem perto disso. O primeiro filme do Mario dá uma surra nesse aqui. O cara nem sequer citou o Mano Fox.
Deve ser a pior coisa do filme pra ele nem ter citado. Como eu falei no início do vídeo, ele não é uma bomba e muito menos chega a ser inassistível como outras produções bizarras que normalmente eu costumo trazer aqui pro canal. Só que o potencial que esse filme tinha era tão grande e ele poderia ter sido tão melhor que é praticamente impossível eu não ficar frustrado com o material que eu assisti. Pra mim é uma das maiores decepções do ano, eu realmente acreditava nesse filme. Dito isso, nota 5. Acabou. Mano, eu... Por ser ignorante a Mario, ainda não conhecer totalmente a história de Mario Galaxy, eu dou aí uma nota 6,5. Talvez um 7 com muito... Por puro pena. Eu gostei, eu me diverti. Eu achei as piadas do filme muito boas, sinceramente. Porque pra mim, né, eu sou alguém também que ri muito fácil também, então... tipo assim, eu achei a cinematografia linda, visual lindo, gráficos lindos, estética linda, ambiente lindo, batalhas incríveis, piadas boas, colocadas no momento certo, mesmo que ainda assim em momentos desconexos, ainda assim umas piadas bem legazinhas. E tudo bem, eu entendo os pontos dele, dá pra ver realmente que é meio das ideias, isso aí. É meio frustrante, com certeza. Mas é um filme. Aquele filme. É o famoso filme que, tipo assim, dá pra assistir uma vez ou outra. É um filme que você consegue assistir tipo, pelo menos uma ou duas vezes ali, uma vez ou outra. Mas nada muito uau. Mas relaxante, de certa forma. Tipo assim, se você for como eu e não conhecer muito Mario, é um filme bem divertido. Ainda assim, tem coisas que mesmo que você não conheça muito o meu jogo, você vai falar: tá, isso aqui não parece ter sido muito bem construído, isso não parece ter sido muito bem avaliado, isso não parece ter sido muito bem desenvolvido. Eu falei desenvolvido 2 vezes, né? Desculpa, eu tô com sono. Então, tipo, é um filme que mesmo que você não conheça muito sobre a franquia de Mario, você percebe que tem coisa ali que tá errada, que tá estranha, que precisava ser mais melhorada, que tinha mais potencial e tinha um melhor jeito de ser desenvolvida. Mas simplesmente não foi por preguiça do roteiro. Dito isso, muito obrigado por você que assistiu até aqui. Não se esquece de deixar um like, se inscrever no canal, ativar o sininho e compartilhar. Compartilha com aquela pessoa, sei lá, seu amigo, parente, conhecido, colega, que você acha que gostaria do meu conteúdo. Pode ser para uma pessoa só, que já ajuda, porque essa pessoa pode compartilhar com outra pessoa, que pode compartilhar com outra pessoa. Isso já ajuda bastante. E eu acho que eu vou postar esse vídeo aqui provavelmente mais 6,5, igual outros, porque eu acho que eu vou começar a postar, tipo, de uns tempos pra cá eu tô começando a pensar em postar 2 vídeos por dia. Acho que seria bom. E assim eu poderia como é que fala? Não é me adaptar, acompanhar melhor alguns vídeos que eu tô perdendo. Essas coisas que aí, pelo menos sei lá, mano, eu não sei exatamente o que eu tô dizendo, porque eu não consigo formar a palavra direito quando eu tô fazendo alguma coisa com sono, mas acho que vocês entenderam, né? Só pra manter um ritmo assim. Então é isso, muito obrigado e até a próxima. Tchau.